Bem-vindo à Santa Liturgia Diária do dia 28 de maio de 2026. Hoje, com São Bernardo de Menthon, vamos atravessar a beira do caminho com Bertimeu e subir aos Alpes da Caridade. Aqui você verá a história do santo, a liturgia do dia e um sermão com comentários de santos da igreja baseado na Catena Áurea para pedir a Cristo, Senhor, que o veja. História do santo do dia. São Bernardo de Menthon nasceu talvez no castelo de Menthon, em Savoy, numa família de barões. Após os estudos em Paris, descobriu a vocação ao sacerdócio e procurou cônegos regulares do Vale de Aosta, do lado dos Alpes. Acolhido e formado pelos arquidiácono Pedro, cresceu na fé, foi ordenado sacerdote e tornou-se arquidiácono de Aosta. Ao assumir essa missão, encontrou entre o povo dos Alpes antigos costumes pagãos ainda vivos. Por 42 anos, pregou o evangelho não só ali, mas também em outras regiões, conduzindo muitos à conversão. Sua fama de santidade e de milagres espalhou-se, mas sua caridade tornou-se ainda mais visível nas montanhas. Na passagem do grande São Bernardo, caminho perigoso, coberto de neve e usado por peregrinos rumo a Roma, ele fundou um mosteiro, hospedaria, no ponto mais alto dos Alpes para acolher, proteger e socorrer os viajantes. Depois, levantou outra hospedaria e mosteiro no pequeno São Bernardo. Com a aprovação pontifícia, essas casas passaram a ser servidas por monges e ficaram conhecidas pela hospitalidade oferecida a todos. Morreu em 1081. Foi sepultado no mosteiro de São Lourenço, canonizado em 1681 e em 1923 confirmado por São Pio XI como padroeiro dos Alpes e alpinistas. Sua vida nos pergunta: fazemos da fé abrigo para quem atravessa perigos e solidões? Convertamos-nos da indiferença e aprendamos a transformar caminhos difíceis em lugares de caridade, oração e encontro com Deus. São Bernardo de Menthon, rogai por nós. Liturgia do dia. Leitura da primeira carta de São Paulo. Caríssimos, como criancinhas recém-nascidas, desejai o leite legítimo e puro, que vos vai fazer crescer na salvação, pois já provaste que o Senhor é bom. Aproximai-vos do Senhor, pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e honrosa aos olhos de Deus. Do mesmo modo, também vós, como pedras vivas, formai um edifício espiritual, um sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por Jesus Cristo, o sacerdócio do reino, a nação santa, o povo que ele conquistou para proclamar as obras admiráveis daquele que vos chamou das trevas para a luz maravilhosa. Vós sois aqueles que antes não eram povo, agora, porém, são povo de Deus. Os que não eram objeto de misericórdia, agora, porém, alcançaram misericórdia. Amados, eu vos exorto como a estrangeiros imigrantes. Afastai-vos das paixões humanas, como que fazem guerra contra vós mesmos. Tende bom procedimento no meio dos gentios. Deste modo, mesmo caluniando-vos como se fosseis malfeitores, eles poderão observar a vossa boa atuação e glorificar a Deus no dia de sua visitação. Salmo responsorial. Agora vamos ouvir o salmo cantado pela Marcela. Com canto, apresentai-vos diante do Senhor. Desacelere o vídeo por alguns instantes e contemple com calma. Quem foi chamado da beira do caminho não entra na presença de Deus com pressa, mas com gratidão. Diante do Senhor, com
hinos de louvor, dai-lhe graça, seu nome bendizei. Com canto apresentai-vos diante do Senhor. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus, sua bondade perdura para sempre, seu amor é fiel eternamente. Com canto apresentai-vos diante do Senhor. Prepare agora o coração para o Evangelho. Bartimeu está à beira do caminho, mas a misericórdia de Cristo passa diante dele. Peça também a graça de gritar com fé e levantar-se. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó junto com os discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando viu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tende piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista. Agora, vamos para o sermão baseado nos comentários da Catena Áurea, compilados por São Tomás de Aquino, conversando com toda a liturgia. Hoje, o Evangelho nos coloca diante de um homem que não tinha quase nada, Bartimeu, cego, mendigo, sentado à beira do caminho. Mas esse homem, que parecia estar fora de tudo, possuía algo que muitos religiosos perderam. Ele sabia que precisava de misericórdia. E talvez seja por isso que ele incomode tanto. O mundo suporta o pecador elegante, o pecador distraído, o pecador que disfarça a própria miséria com boas mentiras, mas não suporta o homem que grita: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Porque esse grito denuncia todos nós. Denuncia a cegueira que fingimos não ter. Denuncia a mendicância espiritual que escondemos sobre a aparência de autonomia. Denuncia a fé covarde que fala baixo justamente quando evita clamar. Bartimeu está à beira do caminho. Não está no caminho, está perto, mas não segue. Ouve a multidão, mas não vê o Senhor. Vive de esmolas, não de luz. Quantos cristãos vivem assim? Perto da igreja, mas fora do segmento, ouvindo falar de Jesus, mas sem realmente vê-lo. Recebendo migalhas de consolo, mas sem abandonar o lugar da própria paralisia. Você está no caminho ou à beira dele? Segue Cristo ou apenas assiste sua passagem? São Jerônimo recorda que Jericó, nesse contexto, aponta para a aproximação da paixão do Senhor. Beda vê nela a imagem do declínio de nossa raça fugaz, como a lua que mingua. Cristo passa por esse lugar de queda para abrir caminho a Jerusalém Celeste, ou seja, Jesus não passa pela nossa miséria como turista. Ele entra no vale da nossa cegueira para nos arrancar dele. A paixão se aproxima e o cego grita. A misericórdia passa e a miséria precisa decidir. Cala-se ou clama. Bartimeu ouve que Jesus é de Nazaré, mas quando abre a boca não diz apenas Jesus de Nazaré, diz Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Ele reconhece o Messias. Enquanto os muitos enxergavam com os olhos e não viam com a fé, o cego vê pela escuta aquilo que outros não compreendem pela visão.
Pseudo-Crisóstomo observa que ele chama Jesus de filho de Davi porque percebe que nele se cumpre a esperança dos profetas. E aqui há uma lição sem medo de ser católico. A fé verdadeira chama Cristo pelo nome certo. Ele não é apenas um mestre moral, um terapeuta espiritual, um símbolo de paz, um personagem inspirador. Ele é o filho de Davi, o Messias, o Senhor, o Salvador, a pedra viva rejeitada pelos homens e escolhida por Deus. Quem reduz Cristo para torná-lo aceitável ao mundo já começou a perder a visão. Mas quando Bartimeu grita, muitos o repreendem para que se cale. Sempre haverá alguém mandando calar o clamor da alma. Às vezes é o mundo, não exagere, não seja fanático, não leve tão a sério. E às vezes são os próprios pecados. Você já caiu demais, não adianta gritar. Às vezes são os demônios, como recorda Pseudo-Jerônimo, tentando sufocar o clamor dos pobres. Às vezes é até mesmo uma religiosidade sem misericórdia, que prefere a ordem da multidão ao grito de um mendigo. E você, quando a graça passa, escuta a multidão ou grita mais alto? Bartimeu não se calou, mas ele gritava ainda mais. Eis a santa teimosia da fé. Quem tem consciência da própria cegueira não se deixa intimidar facilmente. Só se cala diante da repreensão quem ainda não sentiu a urgência da salvação. O cego sabe que talvez aquela seja a passagem da sua vida. Cristo está passando, e quando Cristo passa, a alma não pode ser educadamente indiferente. A primeira leitura ilumina esse grito. Como criancinhas recém-nascidas, desejai o leite legítimo e puro, que vos vai fazer crescer na salvação. A alma que grita por misericórdia precisa aprender a desejar o alimento verdadeiro. Não basta pedir luz e continuar bebendo veneno. São Pedro diz: afastai-vos das paixões humanas, que fazem guerra contra vós mesmos. Que frase terrível e libertadora. O pecado não é amigo, a paixão desordenada não é identidade. A concupiscência não é liberdade, ela faz guerra contra você. Quantos estão cegos porque chamam de prazer aquilo que os destrói? Quantos mendigam paz enquanto alimentam a guerra dentro de si? Quantos dizem querer ver, mas não largam o manto velho? Quando Jesus para, manda chamar o cego. E a multidão, antes repreensora, agora diz: coragem, levanta-te, Jesus te chama. Assim age a igreja quando é fiel. Não é uma multidão que impede o pecador de gritar, mas a voz que anuncia: coragem, levanta-te, o Mestre te chama. A pregação, os sacramentos, a confissão, a direção espiritual, a vida dos santos, tudo isso é a igreja dizendo ao cego: levanta-te. Beda explica que o Senhor chama o cego por meio dos pregadores, e estes convidam os simples à esperança da salvação, a levantar-se da preguiça do vício e revestir-se de uma vida virtuosa. Aqui a palavra deixa de ser poesia e vira ordem: levanta-te. Não basta admirar Jesus de longe, não basta emocionar-se com a história de Bartimeu. Levanta-te da preguiça, da impureza, do ressentimento, da covardia, da tibieza. Levanta-te porque Cristo te chama. Então Bartimeu lança fora o manto, dá um salto e vai até Jesus. Orígenes vê nesse manto o véu da cegueira e da pobreza que o cercava. Beda acrescenta: joga fora a roupa quem deixa as amarras do mundo e corre livremente ao doador da luz eterna. Que imagem poderosa! O manto talvez fosse sua segurança de mendigo, seu abrigo, sua marca, sua velha identidade. Mas quando Cristo chama, ele o larga. E você? Qual é o manto que ainda segura? O manto da desculpa, da vida dupla, da ferida antiga usada como justificativa, do pecado que você já aprendeu a administrar, da vergonha que impede a confissão, da opinião dos outros, do conforto que mantém você à beira do caminho? Ninguém corre para Cristo carregando com orgulho o uniforme da própria escravidão. É preciso lançar fora. Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Beda diz que Cristo não pergunta por ignorância, mas para estimular o coração do cego a rezar. Crisóstomo completa: o Senhor torna pública a boa disposição daquele que será curado para despertar nos outros o desejo de imitar sua fé.
Deus sabe o que precisamos, mas quer que nossa miséria se torne oração. Ele conhece a ferida, mas quer que a confessemos. E Bartimeu não pede moedas, posição, conforto, honra ou vingança. Ele pede o essencial: Mestre, que eu veja. Beda observa que o cego despreza todos os dons, exceto a luz, pois sem luz não pode ver o que possui. Que lição para nossa oração tão pequena! Pedimos tantas coisas e esquecemos a luz. Pedimos solução, dinheiro, reconhecimento, alívio, portas abertas, mas não pedimos, Senhor, que eu veja o meu pecado, que eu veja a tua verdade, que eu veja a guerra das paixões dentro de mim, que eu veja a igreja não como peso, mas como casa, que eu veja os pobres, os viajantes, os feridos, os perdidos, que eu veja o caminho e te siga. São Pedro chama Cristo de pedra viva rejeitada pelos homens, mas escolhida e honrosa aos olhos de Deus. Aproximando-nos dele, também nós nos tornamos pedra viva, edifício espiritual, sacerdócio santo. Veja o movimento. Bartimeu sai da beira do caminho e vai a Cristo. O cristão sai da dispersão e se torna parte de um edifício. A misericórdia não nos cura para continuarmos isolados. Ela nos insere no povo de Deus. Antes não erais povo, agora sois povo de Deus. Antes não erais objeto de misericórdia, agora alcançaste misericórdia. Ser católico é isso, deixar de ser mendigo solitário à beira do caminho para tornar-se pedra viva na casa de Deus. Não uma pedra morta, decorativa, acomodada. Pedra viva. Parte de um sacerdócio santo. Povo conquistado para proclamar as obras admiráveis daquele que nos chamou das trevas para sua luz maravilhosa. Você foi chamado das trevas. Então, por que ainda negocia com elas? O Salmo nos convida. Com canto, apresentai-vos diante do Senhor. Mas quem canta de verdade? Aquele que sabe que foi tirado da cegueira. Ele mesmo nos fez e somos seus. Nós somos o seu povo e seu rebanho. Bartimeu, que mendigava à margem, agora pertence. A alma, que era poeira dispersa, torna-se povo. Aquele que era cego agora pode entrar pelas portas, dando graça. Mas note, a alegria cristã não nasce de fingir que não havia cegueira. Nasce de ter sido alcançado pela misericórdia. E aqui, São Bernardo de Menton aparece como uma continuação viva do Evangelho. Ele encontrou nos Alpes um povo ainda marcado por costumes pagãos e por 42 anos pregou o Evangelho, conduzindo muitos à conversão. Mas sua caridade não ficou apenas na palavra. Nas passagens perigosas, cobertas de neve, onde os peregrinos corriam risco, ele fundou mosteiros, hospedarias para acolher, proteger e socorrer os viajantes. Que imagem católica e concreta! A fé não é apenas gritar por misericórdia quando estamos cegos. É, depois de iluminados, tornar-nos abrigo para outros cegos, cansados e perdidos. São Bernardo transformou caminho perigoso em lugar de caridade, oração e encontro com Deus. E nós? Transformamos nossa fé em abrigo ou em pedra de tropeço? Quem atravessa perigos e solidões encontra em nós acolhimento ou indiferença? Somos hospedaria nos Alpes ou multidão mandando o cego calar? Cristo não cura Bartimeu para que ele volte à beira do caminho. O Evangelho diz: no mesmo instante recuperou a vista e seguiu Jesus pelo caminho. Teofilato nota sua gratidão. Curado, não abandona Jesus. Beda explica que vê e segue quem faz o bem que entendeu. Segue Jesus quem o imita, quem não deseja prosperar nesse mundo e suporta a reprovação e escárnio. A luz recebida exige caminho. Não basta recuperar a visão, é preciso seguir. E esta é a grande diferença entre o curioso e o discípulo. O curioso quer ver um milagre, o discípulo, depois de ver, segue o caminho. Pseudo Jerônimo recorda que Cristo mesmo é o caminho, a verdade e a vida. Caminho estreito que leva às alturas. Bartimeu deixa de estar à margem porque agora caminha atrás de Cristo.
A fé que não se torna seguimento volta a ser cegueira. Hoje, portanto, a liturgia nos pergunta: você quer apenas esmola ou quer luz? Quer alívio passageiro ou quer conversão? Quer permanecer sentado à beira do caminho ou levantar-se e seguir? Quer continuar defendendo suas paixões humanas que fazem guerra contra sua alma ou aproximar-se da pedra viva? Quer ser multidão que silencia o pobre ou igreja que diz: coragem, levanta-te, Jesus te chama? Não há neutralidade. Ou gritamos por misericórdia ou ficamos cegos com dignidade exterior. Ou lançamos fora o manto velho ou permanecemos presos à nossa mendicância. Ou seguimos Cristo pelo caminho ou ficamos apenas ouvindo a multidão passar. E não se engane, muitos tentarão calar seu grito. O mundo não quer um católico que clama filho de Davi. Os demônios não querem uma alma que se levanta. As paixões humanas não querem perder o domínio. Mas grite mais, reze mais, confesse-se mais, aproxime-se dos sacramentos, deseje o leite puro da verdade, alimente-se da doutrina católica sem vergonha, afaste-se do pecado como de um inimigo armado. Torne-se pedra viva, sirva com alegria. Faça da sua casa, do seu apostolado, da sua presença, uma hospedaria espiritual para quem atravessa neve, medo e solidão. Cristo está passando. Talvez hoje ele pare diante do seu grito. Talvez hoje ele pergunte: o que queres que eu te faça? Não peça pouco, não peça apenas moedas para continuar cego. Peça luz, peça conversão, peça coragem de levantar, peça a graça de seguir. E quando seus olhos se abrirem, não volte para a beira do caminho, siga Jesus. Porque só vê de verdade quem depois de iluminado caminha atrás da luz. Novamente, São Bernardo de Menthon, rogai por nós. Amém. Se essa liturgia te ajudou a pedir a luz de Cristo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e acompanhe diariamente a Santa Liturgia Diária. Compartilhe também com alguém que esteja à beira do caminho precisando ouvir: coragem, levanta-te, Jesus te chama. Que esse canal seja uma pequena hospedaria espiritual para quem atravessa neve, medo, cegueira e solidão. Muito obrigado.